Olá, amadas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. E aí, do que vamos falar hoje, Vanessa? Hoje a gente vai falar do último capítulo do livro, mas não é onde o livro se encerra em si. Qual livro? O meu livro, Como Serve, Não Como Sabe, escrito por mim desde 2023 e publicado em 2025. Esse livro foi construído através da ministração do Espírito Santo ao meu coração. Foi o meu primeiro livro, mas não será o último, para a glória de Deus. Já estou construindo mais uma obra, pela graça de Deus, pela misericórdia dele, está sendo derramado mais uma obra direto dos céus para as minhas mãos e para as suas também, tá? Hoje a gente vai falar desse último capítulo. Como que é o título desse último capítulo? Tudo pode dar errado, menos a minha salvação. Tudo pode dar errado, capítulo 12. Tudo pode dar errado, menos a minha salvação. E o que eu quis tratar nesse capítulo? Eu quis trazer uma reflexão para as pessoas, para que elas pudessem olhar para a salvação algo de uma forma inegociável. O que é algo inegociável, né? Usando a salvação como o foco central. O que eu quis dizer com isso? Eu quis trazer para vocês que tá um pouquinho torto, né? Peraí. Gente, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Cada dia é um cenário diferente, porque eu tô fazendo testes para ver o que fica melhor para vocês. E na verdade eu estou construindo esse canal aos poucos, então eu tô até me estudando mesmo para saber onde eu consigo ficar mais à vontade. Mesmo estando sozinha, às vezes eu fico um pouquinho travada para falar com vocês, mas vai dar certo, vai fluir, vocês vão receber a mensagem do Senhor, para honra e glória no nome de Jesus. Amém? Amém. E o que eu quis trazer com essa passagem? Tudo pode dar errado, menos a minha salvação. Ao longo da minha vida, gente, eu passei por muitas coisas, muitas frustrações, muitos planos frustrados. Na verdade, eu diria que 90% dos meus planos, dos meus projetos, tudo que eu fiz, que eu tentei, foram drasticamente frustrados, para a glória de Deus, porque se não fosse, eu não estaria aqui hoje. Mas foram frustradas de maneira assim que eu olhava para um lado e para o outro e falava, gente, mas por que tudo tá dando errado? Por que eu vou para essa cidade e não dá certo? Eu volto e vou, eu moro ali, eu moro aqui, não tô conseguindo fluir. Por que eu não consigo trabalhar como uma pessoa normal, um emprego normal? O que tá acontecendo? Por que eu sempre adoeço ou acontece alguma coisa e aquilo de alguma forma dá errado? Eu comecei a refletir sobre essas coisas, mas eu ainda não estava em Cristo. Então eu nem passava pela minha cabeça que talvez porque o projeto final do Senhor sobre a minha vida estava ainda se iniciar a partir do momento que eu abrisse mão de todas essas coisas, de todas as minhas certezas, de todos os meus planos, para entregar nas mãos de Deus o meu futuro, o meu amanhã, a minha carreira, a minha profissão. Eu mal poderia passar pela minha cabeça que um dia eu ia escrever um livro. Ainda mais que um dia ele estaria aqui nas minhas mãos. E durante o tempo que eu escrevi, eu ainda me questionava, será que esse livro não ia ser só para mim ler no lugar que eu tinha escrito? Eu nunca imaginei que de fato eu conseguiria chegar ao ponto de estar com ele nas minhas mãos e de ter ele nas mãos de outras pessoas, né? E disponível aí para quem quiser. Mas antes de tudo isso acontecer, antes da minha conversão, foram muitos altos e baixos. Foram muitas coisas dando errado. Até chegar ao ponto do meu batismo, foi em 2024. Para vocês terem uma noção, o Senhor me pediu para escrever esse livro antes mesmo de eu ser batizada, quando eu estava dando os meus primeiros passinhos para o Senhor, indo para uma igreja, mas ainda não tinha a intenção de viver a vida que eu tenho intenção hoje, que eu vivo hoje, que eu vejo hoje, que eu desejo. Nem passava pela minha cabeça a conversão em si. E aí foi quando eu comecei a observar o padrão
padrão, um ciclo que estava na minha vida. Entrava um ciclo, entrava outro ciclo e era sempre uma mesma repetição. E eu comecei a observar como as coisas facilmente, no âmbito profissional, no âmbito amoroso, sentimental, tudo, como facilmente, de uma hora para outra, aquilo dava errado. Eu ficava, gente, mas não tem como. Será possível que não vai existir uma estabilidade para mim? Não vai existir nada? Será que eu vou ficar sempre dentro desse contexto? E aí foi quando eu comecei a me aprofundar ainda mais no Senhor. Comecei a obedecer de forma bem mais ou menos a questão do livro. Me batizei. Comecei o meu processo de conversão em si. Porque a minha conversão ela começou a acontecer depois do batismo. Ela não foi antes do batismo. No meu batismo em si, eu queria Cristo em sua totalidade, mas eu não entendia o que era isso. Eu me batizei sem entender de fato o que era, sem ter vivido ainda a maioria dos meus arrependimentos, sem ter confessado a maioria dos meus pecados e me arrependido de verdade. Porque eu não entendi que isso era necessário para o batismo, né? Mas cada um tem um processo diferente. E aí, depois que tudo isso passou, que eu comecei a minha vida com o Senhor mesmo, eu comecei a observar, eu falei, gente, e se isso der errado? E se essa história de crente der errado também? E se eu não conseguir também sustentar uma vida cristã? E se eu também não for essa pessoa que consegue levar uma vida correta aos pés do Senhor? E se isso também der errado, igual todas as outras coisas deram errado? O que eu vou fazer? Mais um vexame, mais algo... Eu pensava muito no meu ego em si, né? No meu orgulho. E sempre olhava, como será que as pessoas vão me ver se isso também der errado? O que eu vou fazer? Porque no momento do batismo, você torna-se público, né? Quando você se batiza, torna-se público que você serve ao Senhor, que você quer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então as pessoas já começam a te olhar de uma forma diferente, te julgar. Então eu ficava sempre o tempo todo pensando em se eu errar. E até quando eu posso errar? Eu pensava, até quando eu posso errar? Depois desse batismo, depois de todo mundo ver nas minhas redes sociais, depois de todo mundo ver aos olhos, né, com os olhos também, porque tinham pessoas presentes. E se tudo isso der errado, o que eu vou fazer? Eu comecei a pensar sobre essas coisas. E nisso eu já estava na construção do livro. E só que eu esqueci desse pensamento, passou-se muito tempo. Na reta final do livro, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, hoje, dentro... E olha que não era naquela época, eu nem vivi o que eu vivo hoje, mas naquela época eu pensei, cara, eu não tenho pra onde voltar. Eu não tenho pra onde voltar. Eu não tenho como chegar com a cara limpa, lavada do meu passado, né, pra viver. Não tem como. Eu me batizei, eu preciso ser uma nova pessoa e outra, não pode dar errado. Minha salvação não pode dar errado. Eu já estou começando a conhecer Cristo, já estou começando a ter experiência com Ele. Isso não pode dar errado. E aí foi quando surgiu esse capítulo. Tudo pode dar errado, menos a minha salvação. Que foi onde eu comecei a falar sobre essas coisas, sobre as minhas frustrações e o quanto elas ainda eram traumas constantes dentro de mim, vivos, né? Dentro de mim, que me fazia sempre ficar pensando a respeito disso. Gente, se em algum momento esse vídeo cortar aqui e acabar, pausar, é porque deu um problema com memória, mas aí eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer eu vou ter que postar ele do jeito que foi, porque eu já me fiz um compromisso que eu não vou ficar fazendo vários vídeos não, porque senão eu vou buscar uma perfeição. E quando você busca a perfeição, você foge, contrário da obediência. Eu falo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu busquei a perfeição para fazer algo em nome do Senhor, para as outras pessoas, e para o Senhor também, toda vez que eu busquei a perfeição, eu deixei de fazer. Então virou desobediência. Porque a perfeição eu não vou encontrar ela. Eu não vou encontrar. Eu vou encontrar uma melhora na prática, né? Mas perfeição nunca. Só Cristo. Então é isso. Se acontecer alguma coisa, espero que a mensagem já tenha sido contextualizada para você. Mas aí eu vou tentar fazer, se acontecer, eu vou tentar fazer um outro pedacinho do vídeo só para dar um tchau, tá? Mas é isso. E aí, gente, sobre
tudo dar errado, menos a salvação. Eu comecei a refletir, eu falei, gente, que foi onde eu cheguei no finalzinho, que é onde eu faço uma pergunta para os leitores, né? Eu escrevi assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondem em 2 segundos. Primeira coisa que vocês pensarem, responde para si mesmo. Eu vou fazer isso com vocês também. Eu quero que vocês venham a refletir dessa mesma forma que eu refleti quando eu senti de escrever isso. Se você morrer hoje, para onde vai o seu corpo? Para a terra? Isso, para a terra. Ele veio da terra, para a terra ele voltará, né? E se for cremado também, uma hora ou outra ele vai para a terra, vai virar pó, né? Mas vamos aí, do método tradicional, né? Mas enfim, o seu espírito, quando você morrer, para onde que ele vai? Vai voltar para Deus, porque foi Deus que soprou vida em você. Foi Ele que soprou o espírito em você, assim como Ele fez nos ossos secos, né? Em Ezequiel 47, se eu não me engano. Mas outra coisa, essa eu quero que você me responda em 2 segundos. A sua alma, se você morrer hoje, ela vai para onde? A minha vai para o céu, para a glória de Deus. Se você não tem essa resposta, se você não tem essa segurança, eu lamento te informar, você precisa buscar. Você precisa buscar. Ter a segurança de dizer com todas as palavras, quando eu morrer, eu vou para o céu estar com Cristo Jesus na glória para sempre. E não por perfeição, não por santidade. Porque eu acredito que a gente, por mais que busquemos a santidade todos os dias, a gente nunca vai atingir um nível de santidade merecido de estar perto do Santo dos Santos. Mas pela obediência da palavra do Senhor, pelo buscar dessa santidade, por mais que a gente nunca jamais atingirá uma santidade plena, só quando a gente estiver na glória mesmo, um corpo glorificado. Então, se você não tem essa resposta, eu espero muito, mas muito, muito, fundo do meu coração, que você venha buscar se alinhar com o Senhor. Se você está em um caminho que te faz ter essa dúvida, se na hora que você foi me responder essa pergunta, se em algum segundo você pensou em um pecado que você está cometendo, por isso você não de imediato respondeu, eu vou para o céu, eu te aconselho, larga tudo isso, joga tudo isso para trás, queima essas carroças, esquece tudo isso, foge da aparência do mal, todos os dias, fuja disso, para que tudo que der errado na sua vida, ainda assim, no final dela, a sua salvação não dê. Até porque na vida do cristão, na vida do crente, nada dá errado, tudo é para a honra e glória do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você vai ter lutas, vai ter atritos, vai ter perseguições, vai ter sim, se você for verdadeiramente cristão. Inclusive, se você não tiver, comece a se questionar, porque tem que ter. A gente, quando é marcado pelo Senhor, a marca aqui na testa, ela chama atenção. Não só daqueles que buscam um socorro, que buscam a palavra de salvação, mas daqueles que estão prontos para nos perseguir, para nos espizinhar, para nos punir, só por crer, só por ter um Senhor, só por Deus ser o nosso Senhor. A gente tá tremendo agora que eu fui ver, porque eu tava sacudindo aqui a perna perto da mesinha. Sorry. Então, gente, por favor, se de imediato você não conseguiu pensar, eu vou para o céu, morar na glória, pensou em algum pecado que você está cometendo, ou que você já cometeu, peça perdão, se arrependa, mude os seus caminhos, converta, muda todas as veredas e vai para as veredas do Senhor. Peça auxílio do Espírito Santo para te ajudar a sair desse pecado, para te ajudar a confessar esse pecado, se arrepender, pedir perdão. Peça a ajuda do Espírito Santo, que é o seu ajudador, nosso consolador, amigo. Em nome de Jesus, não deixa passar mais um dia da sua vida carregando dentro de você a incerteza de viver para sempre com Cristo.
se você é cristão ou não. Se você não é cristão, começa a mudar todos os seus hábitos, começa a dar um primeiro passo. Não faz tudo de uma vez não. Eu retiro o que eu disse, não muda todos os seus hábitos de uma vez não. Começa por um hábito, que é o relacionamento, que foi por onde eu comecei. Eu não posso te dar o conselho de fazer uma coisa repaginada se eu não fiz. Me perdoa, não faça isso. Faça alguma coisa de cada vez. Eu comecei pelo relacionamento. Depois veio a obediência, e depois eu vendo a conversão dos caminhos, o arrependimento dos pecados, e foi mudando, e até hoje o Senhor faz viver em mim um desejo constante de arrependimento e de mudança, de transformação. E é isso que eu desejo na sua vida. Não tem coisa melhor do que o Espírito Santo te falar assim: faça isso aqui, que você está fazendo errado, muda esses caminhos aí, não tá certo não, Vanessa, refaz, pede perdão. E você ir lá e fazer, a sensação, ela é perfeita, porque você sente, cara, o próprio Deus falou comigo, e eu tive a oportunidade de obedecê-lo, porque eu escutei a voz dele. E escutar a voz do Senhor não é só da forma com que eu estou falando, não, através do Espírito Santo, de forma linda, cheia de graça. Mas a voz do Senhor, ela é viva aqui, ela está viva aqui dentro. A voz do Senhor está aqui. Olha que Bíblia linda, gente. Deixa o link depois para vocês, se vocês quiserem, vocês me pedem. Mas é linda. A voz do Senhor, ela está viva dentro da palavra de Deus. Lá já está todas as ordenanças. Mas o direcionamento, ele é possível através do Espírito Santo também. Se você quiser um direcionamento para o agora, para o hoje, se quiser ouvir a voz do Senhor, primeiro comece conhecendo ela. Para você conhecer a voz de Deus, você precisa ler a palavra dele. Não tem como. Para você reconhecer o meu vídeo, a minha voz, qualquer vídeo, você precisa ter ouvido. Não só esse, mas outros vídeos. Agora, você já reconhece a minha voz. Se alguém estivesse me escutando em um quarto do lado do seu, você vai saber que sou eu, porque você ouviu mais de uma vez a minha voz. Assim também é a voz do Senhor. Como que você ouve ela? Lendo a palavra. É a única segurança. É a única segurança de reconhecimento da voz do Senhor ou não, se é ela ou não, se é ela ou se é a sua, na sua mente, no seu coração, é lendo, é conhecendo ela através das Escrituras, é buscando através das Escrituras. É isso que eu quero deixar para você hoje. Tudo que você não se arrependeu ainda, leve ao Senhor. Tudo que você acha que você não consegue sair, o pecado que você não consegue abandonar, apresente ao Senhor e peça ao Senhor ajuda, porque o Espírito Santo, ele é ajudador, ele é consolador. E ele se entristece quando você não o ouve, quando você não segue os seus caminhos, as suas direções. Peça ao Espírito Santo para não se afastar de você, assim como eu peço todos os dias, não desista de mim, porque eu erro constantemente com o Senhor. E muitas das vezes é tentando acertar que a gente erra. E muitas vezes não, é por orgulho, é por ego. Então leve ao Senhor tudo aquilo que estiver passando no seu coração agora, e principalmente exatamente aquilo que passou no seu coração quando eu te fiz a pergunta: para onde vai a sua alma? Tá? É isso. Eu não vou prolongar esse vídeo só para você não sair da linha do entendimento do que eu falei. Eu poderia falar diversas passagens bíblicas, voltar e voltar nesse mesmo assunto com você, e até desencadear em outros dentro do mesmo vídeo, porque esse assunto abre precedente para vários outros. Mas não, eu quero que você medite agora no que eu te falei. Para onde vai a sua alma? Se a sua salvação vai ser mais uma coisa que vai dar errado, ou vai ser a única coisa que vai dar perfeitamente certo? Porque você está buscando em Cristo Jesus a salvação, a vida eterna, tá? Então é isso. Fica com Deus. Que Deus te guarde e te abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E a doce consolação do Espírito Santo e a presença de Deus nos seus dias, a bondade dele sobre a sua casa, a mão do Senhor sobre você. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.